Pronto, então eu estou aqui gravando a nossa aula hoje, depois eu edito e coloco no YouTube. Ele infelizmente não está indo, não sei qual a razão. Deixa eu tentar pelo Facebook se ele vai. Pronto, creio que estamos aqui ao vivo pelo Facebook, não pelo YouTube, mas eu estou gravando a nossa aula e depois eu vou colocar ela também lá no YouTube, porque eu sei que tem algumas pessoas que vão lá para o YouTube para assistir, mesmo depois aqui do nosso estudo. Então, hoje nós vamos estudar a parte final do livro de Romanos, né? A gente não tem estudado, só para deixar claro para os irmãos que têm participado conosco, a gente não tem estudado, não tem feito um estudo expositivo de Romanos, né? Nós temos feito ele por sessões, pelas sessões, e hoje nós chegamos à última sessão do livro de Romanos, e na semana que vem, então, nós vamos começar a estudar as duas cartas à Igreja de Corinto. Então, eu quero trazer algumas questões aqui, mas antes de trazê-las, né, trazer aqui o nosso tema hoje é o viver cristão. Eu quero fazer ter uma breve palavra de oração. Deus, muito obrigado por esse momento com os irmãos que aqui estão pela plataforma do Zoom, aqueles que podem e nos assistirão pelas redes sociais, como o Facebook, e posteriormente pelo YouTube também. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe e que esse estudo seja proveitoso e bênção para a nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, então, como eu falei, hoje nós vamos trabalhar essa última sessão que engloba especialmente os capítulos 12 a 14, e eu quero ler com vocês um texto que é bem conhecido, que é Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos agora uma nova sessão na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Até aqui o capítulo 11, nós vemos a exposição da doutrina da salvação pela graça. Então, o apóstolo Paulo ele mostra, até o capítulo 11, essa doutrina. Até o capítulo 3, nós vimos lá nas nossas aulas passadas, que ele mostra o estado do homem, como que o homem estava diante de Deus. Depois ele começa a mostrar o que Deus fez com este homem que virou as costas para ele. E aí o apóstolo Paulo expõe essa doutrina da salvação pela graça, da justificação, a luta que o homem tem neste sentido. E aqui agora, em resposta a isso tudo, ele mostra como deve ser o nosso viver. Então, nessa sessão, nós veremos algumas aplicações práticas do ensino do apóstolo Paulo, como que ele aplica isso diante da vida. Então, a ideia é assim, o objetivo aqui é mostrar como que alguém que foi alcançado pela graça salvadora, ele deve viver
como que ele deve viver em novidade de vida. Então, essa é a ideia. Então, nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos, 3 aspectos bem importantes, né, que é uma introdução a esse viver cristão, o viver cristão na esfera eclesiástica e na esfera civil, algumas atribuições que nós veremos aqui. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar aqui sobre essa introdução ao viver cristão. Então, o que nós vemos nesse primeiro momento? Então, nós lemos aqui Romanos 12, 1 e 2, e nós vimos ali neste texto que é notório, é claro, é visível, que ele trata do viver de um modo geral e abrangente nesses versículos. Então, ele apresenta aqui alguns princípios gerais para que a gente possa viver, e apresenta o motivo e a natureza. E também ele traz um segredo de como viver, de como nós devemos viver desta maneira nova, né? Como que um cristão deve viver. Então, a primeira coisa que nós vemos é o motivo do viver cristão. Então, Paulo, ele inicia essa nova sessão com as seguintes palavras: rogo-vos, pois, irmãos, segundo o texto diz lá, né? Pelas misericórdias de Deus. E aí, quando você só vou pedir uma coisa, irmãos, quem por favor tiver aí com o WhatsApp, avisa os irmãos que a gente não está conseguindo transmitir pelo YouTube, nós estamos transmitindo pelo Facebook. Por favor, obrigado, viu? Então, voltando aqui nós temos essa conjunção, né? Pois. E a ideia aqui, quando ele diz aqui, rogo-vos, pois, a ideia que o apóstolo Paulo está expressando aqui e que ele vai dizer aqui é que tudo aquilo que ele havia acabado de explicar, tudo aquilo que ele havia acabado de dizer nos primeiros 11 versículos, ele faz ligação com isso, com essa conjunção pois, né? Com essa conjunção pois, ele faz esta ligação. Então, o que ocorre aqui? Ocorre que ele mostra, então, agora, ele está dizendo assim, olha, isso é o que aconteceu conosco, o que Deus fez conosco. Então, agora ele vai dar esse motivo, essa razão. Então, agora ele começa a indicar o estilo de vida, proposto nos capítulos seguintes, e esse estilo de vida ele é resultado daquilo que nós vimos anteriormente nos primeiros 11 capítulos, dessa doutrina exposta pelo apóstolo Paulo. Então, quando ele diz, ele traz aqui, essa expressão, né, que o verso primeiro traz aqui, pelas misericórdias de Deus. A ideia dessa expressão é mostrar os atos salvíficos, os inúmeros atos salvadores de Deus em favor do seu povo, apresentados nos 11 primeiros capítulos dessa carta, dessa epístola à igreja em Roma. Então ele vai mostrar a justificação, a regeneração, a santificação, a glorificação. Isso são exemplos desses atos redentores que se refere a expressão misericórdias, as misericórdias do Senhor, as misericórdias de Deus. Então, segundo Paulo, essas misericórdias, meus irmãos, elas são a razão motivadora do viver cristão. Então, qual é o motivo, qual é a razão de nós vivermos em gratidão a Deus? São as misericórdias do Senhor. Então, em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer aqui é que a vida cristã ela deve ser vivida em uma prazerosa obediência,
como uma manifestação da nossa gratidão a Deus por suas misericórdias para conosco. Então, a gente deve ser motivado a viver para Deus em virtude em virtude de tudo aquilo o que Ele em Cristo já fez por nós. Então, nós não vivemos para alcançar alguma coisa, nós vivemos em resposta às misericórdias do Senhor. Então, por que nós vivemos em novidade de vida? Porque nós somos alcançados pela graça, porque a graça transformadora, regeneradora nos salvou, e agora nós vivemos em resposta a isso. Então, essa é a nossa razão, esse é o motivo do viver cristão. Então, nós vemos aqui que esse é um ensino que a gente tem que ter muito claro essa resposta, porque senão a gente vai cair dentro de uma perspectiva moralista, onde eu faço para receber alguma coisa, onde eu só vou trabalhar a minha questão do comportamento, não vou trabalhar o cerne de todas as coisas, que é o meu coração transformado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, essa é a primeira coisa, é o motivo do viver cristão. O segundo aspecto que nós vemos aqui é a natureza do viver cristão. Então, além de ele nos ensinar o motivo do viver cristão, nesses versos iniciais, Paulo também nos ensina a natureza, sobre a natureza da vida cristã. Então, Paulo, ele se utiliza aqui dessa analogia com o Antigo Testamento, dos sacrifícios que eram oferecidos no culto do Antigo Testamento. Então, segundo ele, as misericórdias de Deus, elas devem motivar, né, os seus leitores, aqueles que receberam essa carta, e nós hoje que recebemos, a apresentar o seu corpo como sacrifício a Deus. Então ele diz assim, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então esse termo aqui, apresentar, era usado para denotar, né, a colocação do animal como uma oferta no altar. Então, de forma que essa palavra agora ela adquire aqui o sentido de colocar algo à disposição de alguém. É colocar algo à disposição de alguém. E de acordo com a analogia que o apóstolo Paulo faz aqui, da mesma forma que nos sacrifícios do Antigo Testamento, o corpo do animal era colocado no altar como uma oferta a Deus, assim agora, quando ele usa essa expressão, o vosso corpo por sacrifício vivo, a ideia é que nós agora nos apresentamos diante de Deus, oferecendo tudo o que temos, tudo o que somos, como oferta a esse Deus que nos salvou pela sua misericórdia. Então, o clamor do apóstolo Paulo aqui para aqueles que foram alvos das misericórdias do Senhor, que eles façam de si mesmos sacrifícios vivos para Deus, no sentido de se apresentar e se colocarem à disposição para glorificar o Senhor e para servir ao Senhor. Então, quando ele continua, a ideia aqui desse uso, né, do termo corpo, essa ideia aqui é muito reveladora. Por quê? Porque ela aponta para o fato de que Paulo tem em mente uma entrega viva, integral do homem a Deus. Então, quando ele usa esse termo corpo, ele está enfatizando que o fato de que o viver cristão ele vai se dar nessa concretude da vida, naquilo que nós entregamos para Deus com tudo aquilo que nós temos. Então, é nessa concretude da existência, nas diversas esferas da realidade, que nós vamos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo. Então, são todas as áreas da minha vida entregues ao Senhor. Não é só a minha parte espiritual, né, no momento cultico, no momento do estudo bíblico, não, são todas as áreas. É o meu trabalho, é o meu lazer, é o meu momento de família, são todas as áreas da minha vida entregues nas mãos de Deus. Então, essa oferta pessoal, ela é qualificada aqui no texto com um sacrifício vivo, e ele diz um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Esses três adjetivos aqui usados pelo apóstolo Paulo, eles servem para apontar toda a nossa personalidade. Então, o que Deus exige? Deus exige, Deus espera de nós uma consagração total, uma consagração integral, não parte da nossa vida, não uma coisa parcial. Então, com esse termo vivo, né, o apóstolo, o que ele faz? Ele está corrigindo uma imperfeição da sua analogia, porque no culto do Antigo Testamento, os corpos de animais mortos eram oferecidos a Deus em sacrifício. Então, aquele sacrifício era um sacrifício passivo. Agora, o sacrifício exigido que Paulo coloca aqui é um sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício ativo, não um sacrifício passivo. Então, é nesse sentido que ele usa essa ideia do termo vivo. O termo santo significa o quê? Separado para Deus. Assim como o animal que era sacrificado no Antigo Testamento era separado, né, para a consagração para o Senhor e queimado como uma oferta a Deus, assim também cada ato da nossa vida, cada ato do viver cristão, ele deve ser dedicado e consagrado ao nosso Deus. Então, a esse respeito, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ele diz isso em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 15. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, ele deve ser feito para Deus e para a promoção da glória de Deus, para o louvor e para a glória de Deus. E, finalmente, ele usa uma qualificação aqui nessa ideia da natureza, né, do viver cristão. Ele fala da qualificação agradável a Deus. Essa expressão aponta para a conformidade com a vontade de Deus. Então, no Antigo Testamento, para que uma oferta fosse aceita pelo Senhor, ela deveria ser oferecida nos moldes e nos preceitos estabelecidos pelo próprio Deus. Então, a oferta ela tinha que estar dentro dos padrões estabelecidos dentro da Escritura. Você não podia fazer oferta de qualquer maneira. E da mesma forma, a oferta da vida ela deve consistir em um viver de acordo com a vontade do Senhor. E aí nós vemos um texto que pode nos ajudar aqui, que é 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, que diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, aqui nós vemos essa natureza do viver cristão. E aí, um terceiro aspecto desse primeiro ponto é o segredo do viver cristão. O texto, ele nos ensina qual é o segredo para que a oferta da vida seja levada a bom termo. Qual é a ideia aqui? Trata-se aqui de uma lição que ela possui dois lados. O primeiro é o não conformar-se com esse século, o não conformar-se com este século. E a ideia de conformar-se aqui significa a ideia de tomar a mesma forma. E a expressão este século é uma referência à mentalidade contrária a Deus, que é governada por esse sistema secularista, mundano, diabólico, que nós vemos, que governa o mundo que nós vivemos. Então, Paulo, ele ensina aqui que para agradar a Deus, o que nós precisamos fazer? É necessário que não deixemos que a nossa vida seja moldada pelo estilo e pelo padrão de vida desse mundo caído, desse mundo perdido no pecado. Então, esse a primeira coisa que nós temos que entender. Então, essa atitude ela deve ser caracterizada e deve caracterizar a nossa vida, a vida de todo crente. Então, quando alguém que se diz cristão, que professa Cristo, e aí veja, irmãos, a importância disso.
o simples fato de você vir à frente da igreja, professar a sua fé publicamente, não é uma coisa tão simples quanto parece de ir ali, passar pelo conselho e responder umas perguntas. Quando você professa a sua fé, você está dizendo agora que você é um seguidor de Cristo. E um seguidor de Cristo, ele não pode conformar-se com este século ou deixar com que o seu viver seja moldado por esse mundo. Muito pelo contrário. A sua vida tem que ser uma expressão genuína da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor faz. Então, não deixando que a, a, a nossa vida seja levada por essa ideia antinatural, antibíblica, né? Que é antinatural ao cristão. Né? É natural aquele que está vivendo no mundo caído, mas nós devemos viver de maneira contrária a isso, contrapondo, não se conformando com este século ou com este sistema. O segundo lado desse segredo, ele também mostra aqui no verso 2, que logo depois da vírgula, ele diz, mas, então, primeiro, não vos conformeis com este século, segundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a mente, irmãos, se a gente for olhar aí no campo filosófico, ela é considerada como sendo a parte mais excelente, a qual os filósofos atribuem a maior preeminência. E eles afirmam que a razão é a rainha da suprema sabedoria. No entanto, o apóstolo Paulo aqui, ele arranca essa ideia, né, do seu trono e reduz essa ideia a nada, afirmando que uma vez que nós vivemos uma experiência genuína com Cristo, ela também deve ser, a nossa mente agora, então, deve ser renovada. Porque agora não tem que ver, de fato, essa metanoia, né? Essa transformação da mente total, completa. Então, é dessa forma que o apóstolo Paulo ele tem como foco uma transformação interna e constante. E aí vem algo muito importante que nós precisamos compreender, é que todo dia, todos os dias, nós precisamos fazer uma avaliação, uma sondagem da nossa vida à luz da Escritura Sagrada, para que a gente seja exposto à ação do Espírito Santo para essa transformação diária. Então, o segredo para o viver cristão é uma mudança interior. E a mudança das atitudes externas é o resultado dessa transformação no nosso coração. Então, essa ideia da mente, coração, ou seja, aquilo que nos governa, aquilo que nos dirige, isso precisa deste impacto de transformação, porque é só ali nas nossas afeições, no centro governante da nossa existência, é que de fato as coisas vão ser mudadas. E se não forem mudadas ali, nós vamos continuar só tendo uma vida moralista, vivendo um externalismo. Então, o viver cristão não é apenas uma questão de você moldar-se a certas regras externas, mas a ideia é que esses preceitos bíblicos, que essa doutrina bíblica esteja arraigada no coração internamente. E o segredo é o quê? É a renovação da mente, é uma nova mentalidade, é uma nova forma de encarar a vida e o mundo, é uma nova maneira de interpretar esse mundo, de olhar para essa realidade. Então, só dessa maneira nós vamos conseguir experimentar o que o texto fala no final do verso 2, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui de novo, vem a diferença entre o cristianismo bíblico verdadeiro, aquele que teve a sua vida transformada por Cristo, de uma pessoa que vive uma religião moralista.
Então, a proposta cristã, a proposta bíblica, ela é muito mais do que uma mudança de comportamento, mas é uma mudança no nosso coração. Deus, a obediência que agrada a Deus, ela não é fruto do condicionamento externo, mas sim da transformação interna. E aí sim, transformados internamente, o nosso condicionamento externo será diferente, o nosso comportamento será diferente, a nossa obediência será reflexo de um coração que agrada ao Senhor. Então, é dessa maneira que o apóstolo Paulo introduz essa grande seção, né, do viver cristão, mostrando que os motivos para esse viver, mostrando a natureza desse viver e mostrando o segredo desse viver. E depois dessa introdução que o apóstolo Paulo particulariza, né, aqui no seu ensino, falando sobre o viver cristão, ele agora fala de outras esferas da vida. E nós vamos aqui trabalhar duas questões. Então, nós vamos falar agora sobre o nosso segundo ponto, que é o viver cristão na esfera eclesiástica. Então, quando nós pensamos nesse modelo, então uma das esferas em que o cristão ele deve viver como uma oferta a Deus, né, é a esfera eclesiástica. E essa afirmação ela parece estranha, porque normalmente nós temos a tendência de relacionar todo o serviço a Deus com a esfera eclesiástica. É por isso a ênfase da afirmação está na expressão uma das. E aí, se a gente pensar nisso, né, que é uma das esferas, visto que o cristão ele tem compromisso de se dedicar a Deus em todas as esferas da sua vida, tanto na esfera eclesiástica quanto na esfera não eclesiástica. Então, olhando na sequência do texto, nós vemos o verso de número 3 no capítulo 12, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos nós vemos essa proposta que o apóstolo Paulo faz. Ele afirma que nós devemos pensar a respeito de nós mesmos com moderação, segundo é a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, aqui certamente não é a fé salvadora que Paulo se refere, uma vez que a ideia aqui é de direção, né? A medida da fé que Deus repartiu a cada um. E que a fé salvadora ela é a mesma em todos os crentes. Mas por meio dessa analogia, né, que Paulo está falando aqui, ele fala sobre a questão dos dons espirituais, né? E esse assunto a gente percebe e vê nos versos anteriores. E no final do verso 3, Deus concede dons a cada um, Deus mostra esses dons a cada um. Então, isso significa que cada pessoa nascida de novo recebe dons espirituais como esse equipamento básico para o desempenho do seu serviço no corpo de Cristo. Então, de maneira prática, como que nós podemos, então, nos dedicar ao Senhor e servi-lo com os nossos dons espirituais? Aí sim vem a primeira coisa, que é o espírito humilde. Em primeiro lugar, nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos glorificar a Deus no serviço eclesiástico, né? No serviço eclesiástico, quando nós exercemos os nossos dons recebidos pelo Senhor com humildade. Então, o apóstolo Paulo, ele orienta o seguinte: olha, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a orientação do apóstolo Paulo é que ninguém deve pensar de si mesmo mais do que convém. Ou seja, ninguém deve ser orgulhoso.
O orgulho, irmãos, é uma atitude contrária à vida cristã. A gente tem estudado na Escola Bíblica Dominical, né, o livro Pecados Intocáveis, e nós trabalhamos recentemente esse tema. Então, se você é alcançado pela graça de Deus e a sua vida é caracterizada por humildade, e a vida na igreja deve ser caracterizada pela humildade, essa é uma realidade que tem que estar muito distante da vida do cristão. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é sobre esse espírito humilde. No verso 6, ele diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a profecia da fé. Então, ele diz: segundo a graça que nos foi dada. E Paulo afirma aqui em termos diferentes, que temos diferentes dons, né? Então, na língua original que esse texto foi escrito, na língua grega, o termo dom, ele significa carismata, que é derivado do termo graça, que é caris, de forma que o próprio termo aqui, ele aponta para essa ideia de gratuidade. Nós recebemos isso. Então, esse dom é recebido. Então, os dons espirituais não são meritórios. Não é mérito meu. Mas ele é concedido pela graça de Deus. Para quê? Para que eu possa expressar, celebrar, demonstrar e, portanto, comunicar Cristo de modo que edifique e fortaleça a fé em outros cristãos e faça a igreja desenvolver e crescer. Então, os dons, eles são recebidos, não são conseguidos ou escolhidos. A gente não escolhe dom, Deus nos dá. Deus, ele derrama sobre nós. Então, por isso que Paulo afirmou, pois quem sobressair, né, ele diz assim, pois quem sobressair, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tem, e que tens tu que não tenhas recebido. E se o recebeste, por que te vanglorias? Né? Por que te vanglorias? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que o que nós recebemos não é para glória, né? Segundo a 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Então, por isso que o cristão ele precisa pensar a respeito de si mesmo com moderação, com sobriedade. E aí, quando nós temos essa realidade, quando nós vemos brigas, disputas, rixas, ciúmes, invejas no contexto da igreja, quando essas coisas acontecem, é porque a gente não está observando o viver cristão. Porque se a gente estivesse observando esse viver cristão com o espírito de humildade, essas coisas elas iriam ruir e iriam cair, nós não iríamos entrar nesses aspectos que às vezes entramos, e quando nós entramos, por que entramos? Porque nós estamos deixando de lado a maneira e a forma como nós devemos viver nessa esfera eclesiástica. O segundo aspecto que nós vemos aqui é o bem da igreja para a glória de Deus. Então, além do espírito humilde, o exercício de dons que agrada a Deus, ele deve ser caracterizado pelo propósito correto, ou seja, o bem do corpo para a glória de Deus. E Paulo, então, afirma que nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É o que ele diz no verso de número 5 do capítulo 12. Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o propósito dos dons espirituais é o quê? É nos equipar para o serviço ao próximo. Visando o quê? Visando a edificação do corpo para a glória de Deus. Então, por que você tem o dom que você recebeu? Para edificar o seu irmão, para que a igreja desenvolva, cresça e que Deus seja glorificado. Então, esse é o objetivo. Se eu tenho um dom, eu não tenho que me vangloriar dele. Eu recebi pela graça de Deus. Então, a finalidade dos dons espirituais é que nós sejamos canais de bênção na vida dos outros, edificando o corpo de Cristo, para que Deus seja glorificado e o serviço de Deus
por meio deles, deve sempre considerar esse propósito. Então, nós temos que pensar sempre no bem da igreja e na glória de Deus. E aí, o nosso terceiro e último tópico do nosso estudo é o viver cristão na esfera civil. Então, aqui nós vemos uma outra esfera, né, que é a esfera civil, e nessa esfera o cristão ele deve se dedicar a Cristo de maneira muito ampla, e ele mostra essas recomendações no capítulo de número 13 da sua epístola. Agora, antes de a gente considerar essas atitudes dos cristãos diante do Estado, né, na esfera civil, Paulo ele considera dois importantes pressupostos aqui que norteiam a sua análise e a sua orientação. Primeiro, a origem e o propósito do Estado. A origem e o propósito do Estado. Quanto à origem, Paulo afirma que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Está lá no capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, o Estado, ele tem a sua origem em Deus, no próprio Deus. Ele que cria o Estado. Então, Deus é o único ser que possui autoridade em si mesmo. Todas as pessoas, todas as instituições que exercem autoridade nesse mundo, exercem por delegação do próprio Deus. Então, primeira coisa que nós temos que nos lembrar, a origem do Estado está no Senhor Deus conceder autoridade para o Estado. Agora, o segundo aspecto, o segundo pressuposto que nós devemos ter em mente é o propósito do Estado. Qual é o propósito? Paulo afirma que a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem, por um lado e por outro, vingador para castigar o que pratica o mal. No verso 4 nós vemos isto. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, o governo civil, ele é um meio divinamente ordenado para reger e manter a ordem nas comunidades, para manter a ordem nos países e no mundo que nós vivemos. Então, fica muito claro que o Estado é uma instituição a serviço de Deus para reger esse mundo. E com um duplo propósito. Qual o duplo propósito? A promoção do bem e a repressão do mal. Então, essa é a ideia do Estado. Então, nós temos que ter, antes de qualquer coisa, pensando na nossa vida, no viver cristão na esfera civil, nós temos que lembrar sempre dessas duas coisas. O Estado ele tem origem em Deus, não tem ninguém, nenhuma autoridade que tenha sido constituída, que não tenha sido permitido pelo próprio Deus, seja quem for que esteja no poder, presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, seja quem for, esses estão lá porque o Senhor permitiu que eles estivessem lá. Então, estas duas coisas nós temos que ter em mente. E que o Estado ele tem o propósito da promoção do bem e da repressão do mal. Então, olhando, depois de a gente perceber e olhar esses pressupostos, então Paulo agora ele apresenta atitudes que devem caracterizar a vida do crente, a vida do cristão na esfera do Estado. E a primeira característica que nós vemos é a sujeição. Então, essa é uma atitude que tem uma implicação desses pressupostos que nós trabalhamos agora. Então, se o Estado é uma instituição de Deus estabelecida para promover o bem e para reprimir o mal, ou seja, algo que Deus instituiu para o nosso bem, o cristão deve alegremente se submeter a ela. Essa ordem ela fica muito explicitada
duas vezes pelo apóstolo nesse texto. No verso 1, ele diz isso. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E também no verso 5 ele diz. No verso 5 ele diz assim: é necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Agora, é importante aqui abrir um parêntese para dizer que essa sujeição não é total e absoluta. Em que sentido? A autoridade dos magistrados ela é delegada por Deus, das autoridades ela é delegada por Deus, a quem estes devem prestar conta. Por isso, a obediência devida às autoridades civis ela é limitada, sobretudo, pela obediência que o homem deve a Deus. Então, quando essa obediência ao Estado significa desobediência a Deus, antes importa obedecer a Deus do que a homens, segundo nós vemos em Atos capítulo 5, verso 29. Então, por exemplo, quando nós temos leis que vão infringir e que vão contra a Escritura Sagrada, nós não devemos obedecer essas leis. Um exemplo é de uma lei que foi arquivada, a PL 122, que criminalizava, né, que criminaliza a questão da homofobia. Então, é claro que o cristão ele não pode apoiar atitudes agressivas contra ninguém, mas esse projeto de lei, ele visava muito mais do que isso. Dentre as coisas proibidas e que seriam punidas nesse projeto de lei, está qualquer manifestação contrária ao homossexualismo. Então, se essa lei fosse aprovada, nós não poderíamos concordar com ela. Agora tá também aí vocês têm visto, eu tenho também feito alguma propaganda em relação a isso para votar não, porque tem um substitutivo de uma lei da PL 399, que fala e vem muito mascarado da legalização da maconha no Brasil. Assim, tecnicamente, se isso acontecer, nós teremos um problema seríssimo, porque nós vamos aí desencadear inúmeras doenças psíquicas causadas pela maconha, e como diz, até ontem eu estava assistindo anteontem, né, estava assistindo uma live dele, junto com outros médicos, estava o Dr. Ronaldo Laranjeiras, estava o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, e estava lá o Dr. Gentil Valentim. O Dr. Gentil Valentim, que é um psiquiatra que agora se aposentou, mas ele trabalhava aqui no Hospital das Clínicas, ele tem uma expressão assim, olha, isso comprovado através de pesquisas, isso na Suíça, em outros países, que a maconha ela potencializa em 300% a possibilidade de um indivíduo ter esquizofrenia, que é uma doença incurável. Então, ele usa a seguinte expressão: se nós aprovarmos a maconha, e o adolescente, especialmente, na sua formação, fumar maconha uma vez por semana, ele corre esse risco. Então, assim, são estas coisas que nós devemos nos opor ao Estado nesse sentido. Nós nos sujeitamos, mas essa sujeição ela não é total. Então, sempre que tiver uma lei que vai contra os princípios bíblicos e princípios do bem-estar das pessoas, naquilo que nós entendemos que é bíblico, e que nós seremos cerceados, né, na nossa liberdade cristã, nós devemos não aceitar isso. Aí nós temos um segundo aspecto aqui, que é a contribuição. A contribuição, né, além da sujeição, Paulo ele afirma que o cristão ele deve contribuir financeiramente para a manutenção do Estado. Então, veja o que diz o verso 6 e 7. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra.
Então, a tarefa do governo ela é divinamente ordenada e ela requer esse apoio financeiro. O crente ele pode pagar o imposto com um motivo distintivo, né, com grande compreensão, como um elemento da sua devoção também a Deus. Então, fazer o contrário você está indo contra a vontade de Deus. Né? Se você sonega impostos, a carga tributária é enorme, e tal. Depois a gente pode até conversar no momento de perguntas e respostas sobre isso, se é justo ou não, enfim. Mas nós temos meios legais para isso, para você trabalhar essa questão. Mas o fato é que nós precisamos contribuir. Mateus capítulo 22, 21 diz: dai, pois, a César o que é de César, né? E a Deus aquilo que é de Deus. Então, concluindo, meus irmãos, a conversão ela vem necessariamente acompanhada de uma transformação. Então, aquele que se diz cristão, mas não revela isso na sua maneira de viver, na sua forma de viver, ou é um cristão espiritualmente doente, ou não é de fato um cristão, é, isso vai ficar evidente pela postura, pela maneira como ele vive. Então, essa diferença no estilo de vida cristão, ela não pode se limitar só à esfera eclesiástica, mas ela tem que se estender a todas as esferas da vida, como, por exemplo, citamos aqui a esfera civil. Então, o que a gente precisa pensar aqui? Nós precisamos estar atentos ao risco de nos conformarmos com este mundo. Então, diuturnamente, nós estamos expostos às influências dessa mentalidade antibíblica, anticristã, que rege o mundo nas manifestações artísticas, na mídia, na academia, né, nas universidades, enfim. Então, nós temos que fazer uma boa leitura do nosso mundo, verificar os aspectos da maneira como nós olhamos, como nós enxergamos esse mundo, aquilo que não coaduna com a palavra do Senhor, aquilo que é ah, que de fato vem de uma cultura pagã, ímpia. Nós temos que limpar as nossas lentes e enxergar pela lente da palavra, pela lente de Cristo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos oferecer a nossa vida a Cristo e sermos crentes de maneira integral, vivendo em todas as áreas da nossa vida para glorificar ao Senhor, vivendo um cristianismo genuíno em todas as áreas da vida, considerando a vontade de Deus na nossa família, no nosso trabalho, na escola que estudamos, no nosso divertimento, em todos os momentos. Em todos os momentos nós temos que considerar isso. Então, que o Senhor nos abençoe nesse sentido, meus irmãos, para que possamos cumprir a vontade do nosso Deus. Então, eu vou aqui me despedir daqueles que nos assistem pelo Facebook, né? E também parar a nossa gravação aqui.